Na aula 01, nós estamos abordando as temáticas de teoria de conjuntos e elaboração de diagramas de Venn e Euler. Conforme descrito na atividade, nós vamos utilizar o editor online Glyph para poder elaborar esses diagramas de Venn, para ficar mais fácil. Como é a proposta utilizar ferramentas computacionais, a gente vai manter isso durante todas as atividades. Então, esse link está disponível lá na descrição da atividade, vocês vão copiar aqui para qualquer browser da internet, né? Eu apertei o Enter aqui e ele vai cair nessa página aqui. O critério também foi a questão da facilidade de utilização, esse foi o único critério. Eu testei várias ferramentas e tentei escolher a que fosse de mais fácil utilização. Então, quando eu já estou cadastrada, eu vou entrar aqui com meu e-mail e minha senha, então utilizo normalmente. Quando eu ainda não tenho cadastro, ou eu vou entrar com uma conta do Facebook, ou do Google+, ou da Microsoft, ou vou clicar aqui embaixo para poder realizar o meu cadastro, que é o que eu vou fazer. No meu caso aqui a gente vai informar o nome, ele pede o nome todo, tá? Então, por exemplo, põe só Juliana Martins, no meu caso, o e-mail de trabalho. Como eu já estou cadastrado no e-mail profa.julianam, que é o que eu utilizo, eu criei um outro e-mail aqui só para poder realizar esse cadastro aqui, tá? Para exemplificar para vocês. Tem que ser um e-mail válido. Aqui eu posso colocar qualquer senha, não precisa ser a senha do e-mail. E aqui o tamanho da organização a qual eu estou trabalhando. Então, eu vou colocar aqui que eu aceito os termos de serviço, vou marcar e vou mandar realizar o cadastro aqui. Quando eu mando realizar esse cadastro, ele vai abrir uma outra interface pedindo algumas informações complementares. Então, ele está abrindo aqui, vamos aguardar um pouquinho, isso depende da velocidade de conexão. Ele pede o primeiro e o último nome, vou colocar, a organização que eu trabalho aqui, o título do trabalho, não é obrigatório, o telefone também não. Então, vou colocar para iniciar. Então, aqui a gente tem a interface dessa editor online Glyph. Ele não é utilizado só para trabalhar diagramas de Venn, ele é usado para vários diagramas, como fica descrito aqui. Se a gente quiser ver isso, se eu vier aqui em File, New, ou seja, um novo arquivo, ele vai abrir com os diferentes tipos de diagramas que ele pode trabalhar para que a gente possa escolher, tá? Então, ele vai abrir aqui, então ele mostrou os diferentes tipos de diagramas que ele pode trabalhar aqui, no nosso caso, é o diagrama de Venn, que a gente vai clicar. Observa quando eu clico aqui, fica a mesma interface que estava no início, quando a gente entrou, tá? Então, eu vou entrar aqui. Aqui tem os que já foram utilizados. Aqui tem os vários tipos de diagramas que podem ser trabalhados, por exemplo, radial aqui, o flat, o outline aqui, que são diferentes. Eu prefiro trabalhar com esse outline por causa da borda que ele tem em volta. Então, se eu vier clicar e arrastar, aqui ele já coloca essa imagem aqui. Observa que no início ele já deixa para poder fazer uma digitação ali. Vamos supor que se eu coloque A, esse aqui é o conjunto A. Se eu vier e selecionar para me formatar isso, basta eu vir nesse Azinho que está aqui do lado. Vou colocar negrito, tamanho 24, por exemplo, só o tamanho. Se eu quisesse mudar a cor também, eu podia mudar a cor aqui. Agora eu venho, por exemplo, vou colocar um amarelo aqui do lado e vou colocar um azul embaixo. Vamos imaginar um diagrama de Venn com 3 conjuntos aqui. Então, eu tenho esses 3 aqui. Então, vejam que na primeira vez eu coloquei e digitei. Se eu quiser digitar agora o nome do conjunto, eu vou clicar 2 vezes aqui e ele vai me permitir digitar. Então, eu digito, seleciono, venho no Azinho, aqui tem o T de texto aqui, põe negrito, o tamanho que eu quero, no caso eu vou colocar 22 também. Vou fazer a mesma coisa no C, clicando 2 vezes, vou chamar esse conjunto aqui de C, vou selecionar, vou fazer a formatação, a mesma coisa da anterior, das outras duas, colocar 24, enfim. Se eu quiser colocar uma aqui entre a intersecção de B, dos conjuntos B e C, basta eu vir nesse Azinho que tem em cima aqui, eu venho, clico aqui no meio, automaticamente ele já me permite colocar, eu coloquei a letra D, vou fazer a formatação do mesmo jeito que eu fiz a anterior, e assim a gente trabalha isso. Então, através desse diagrama, através desse editor, você consegue realizar
a elaboração e o desenho dos diagramas de Venn. Então, vamos imaginar que lá na atividade ele pede para você descrever o problema. Então, lá você vai ter que elaborar um problema e vai ter que mostrar a solução. Então, vamos supor que eu queira descrever o meu problema aqui. Então, eu vou descrever o meu problema, vou vir aqui nesse Azinho, vou clicar, aí eu posso digitar do tanto que eu quiser aqui, tá? Se eu clicar fora, depois quiser aumentar, eu consigo aumentar. Eu apertando o ESC aqui, eu consigo trabalhar. Outra forma também mais fácil seria de eu clicar, desenhar um quadrado aqui, porque eu estou especificando qual é o tamanho que eu quero para a digitação. Aqui, por exemplo. Se eu quero formatar isso, eu vou selecionar, vir no Azinho do mesmo jeito. Aqui eu formato o alinhamento, se eu quero negrito, se eu quero, por exemplo, tamanho 20, a cor do meu texto aqui vai ser vermelha. Então, é isso que vocês vão ter que fazer na O01. Vocês vão ter que elaborar um problema, descrever esse problema aqui, e depois que descrever esse problema, colocando na setinha aqui, eu posso mexer, tá vendo? Para onde eu quiser, e se eu vir nessa setinha aqui, ou eu posso apagar também, clicando em cima e deletando. Então, descrevendo esse problema, eu também vou colocar a solução, a forma, a explicação de resolução desse exercício, que é o que pede lá no AO01, ok? Depois de feito isso, se eu quiser, por exemplo, exportar isso lá ele pede para salvar em PDF. Se eu quero subir aqui, vocês viram que eu selecionei, vou subir tudo de uma vez, tá vendo? Vou subir aqui, porque eu tinha colocado abaixo. Como é que eu fiz aqui? Eu vim, selecionei tudo, cliquei aqui, segurei, arrastei. A partir daí, quando tudo estiver selecionado, eu consigo subir tudo de uma vez. Então, lá ele pede para salvar em PDF. Então, eu vou vir aqui, File, Print. Aí, ele vai colocar aqui o alinhamento. Eu venho Next aqui. Para isso, eu tenho que ter salvo aqui um editor de PDF. Eu venho direto por imprimir aqui, vem salvar em PDF. Nesse caso, ele está salvando direto. E eu venho salvar. Então, quando eu for salvar, eu vou salvar com um nome qualquer. Lá pede o nome do aluno, Juliana, AO01. Eu vou vir aqui e vou salvar. E depois vou postar esse arquivo lá. Então, se a gente olhar aqui agora, na área de trabalho, foi onde eu salvei, foi aqui, Juliana AO01. Já está salvo em PDF. Vocês têm que olhar qual é o formato que ele pede. E esse é o arquivo que vocês vão colocar lá. Então, assim, o Glyph é uma ferramenta muito fácil de utilizar. Quando eu vou sair dele, vocês vão ver que muito fácil. Quando eu vou sair, basta eu vir aqui, logout aqui. E se eu for entrar novamente, ele pergunta se quer sair sem salvar. Eu não vou salvar. E se eu for entrar novamente agora, eu já vou entrar aqui direto. Então, eu vou colocar aquele mesmo link, vou colocar o e-mail que eu utilizei quando eu cadastrei. E foi esse. Agora, eu vou colocar a senha. Essa é a senha que eu digitei, não necessariamente a senha do e-mail. Então, quando eu coloco a senha aqui, ele já vai entrar naquela interface para poder elaborar o diagrama de Venn. Ele está abrindo, viram que ele já entrou direto, eu vou vir aqui no diagrama de Venn e já vou trabalhar. Então, aquele cadastro é feito apenas da primeira vez que eu vou utilizar a ferramenta.